Oi galera, meu nome é Priscila Araújo, eu sou aluna do 4º ano de Automação Industrial do Instituto Federal da Bahia e eu também faço parte do grupo de pesquisa em Sistemas Automáticos e Mecatrônica e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre conceitos básicos na programação para Arduino. Vamos lá! Então galera, como eu disse, vamos estar abordando esses conceitos básicos, certo? São os conceitos que vocês mais utilizam e são os primeiros conceitos que vocês precisam saber para começar a programar em Arduino, certo? Para isso, nós vamos estar abordando o sketch inicial, que já foi citado na aula passada. Vamos fazer uma análise mais aprofundada e vamos introduzir as funções principais desse Arduino. Para isso, a gente vai precisar falar das variáveis, como declará-las, vamos precisar falar sobre as entradas e saídas analógicas e, ao mesmo tempo, vamos precisar falar também sobre como funciona essa programação, utilizando de analogias e também de comparações e exemplos com sensores e algumas outras coisas relacionadas à robótica. Enfim, fazendo essa análise desse sketch inicial, surgem 3 perguntas. A primeira, qual é a diferença entre esse setup e esse loop que a gente está vendo no sketch? Também surge outra pergunta, o que é esse void que vem primeiro, assim, antes desse setup e também vem antes desse loop? E o que é que isso tem a ver? Outra pergunta que vai surgir também é o que é esse serial begin e esse pin mode, que utilizamos bastante em um desses blocos. Então, vamos dar uma olhada primeiro no void setup, ok? O void setup, ele é um bloco da programação onde serão inseridas informações como a pinagem, como a velocidade de processamento desse Arduino nessa programação. E bem, o void setup só será executado no seu programa uma vez, certo? E esse pin mode que aparece aí no slide, como vocês podem ver, ele possui 2 informações dentro desse parênteses, ou seja, a informação 13, nós estamos falando sobre o pino 13 digital desse Arduino, certo? E o que é esse output? Output significa que esse valor que está sendo passado nessa porta de número 13 será um valor de saída, ou seja, quando a gente estiver abordando um pouquinho mais sobre entradas e saídas, também sobre constantes, a gente vai chamar um pouquinho desse output, vamos falar de input, enfim. Por agora vocês têm que saber que para a gente definir quais os pinos do Arduino, a gente faz isso no setup. O serial begin, que também está aí no slide, ele faz referência à velocidade de processamento do Arduino, certo? Então a gente vai colocar um valor que faça com que o processamento dos bits das informações que estamos passando seja obtido e seja passado nessa programação, ok? O pessoal de eletrônica vai aprofundar mais um pouco com vocês sobre isso. E o que é esse loop? Primeiro a gente tem que entender a diferença entre o setup e o loop. Como eu disse quando falei do setup, o setup é apenas executado uma vez no seu programa. O loop, ele é executado repetidamente. Ou seja, eu vou colocar no loop que eu quero que essa ação, essa função, este comando se repita. Ou seja, eu vou colocar algo que continue e a gente precisa entender para que a gente vai utilizar esse loop. Vamos supor que você quer medir uma distância. Só que você não quer que meça a distância uma vez e termine seu código. Você quer medir a distância várias vezes, por exemplo, entre você e uma árvore.
e você vai se aproximando dessa árvore ou vai se afastando dessa árvore. Os valores serão diferentes. Para isso, seu código precisa estar executando utilizando daquela mesma pinagem que foi colocada no setup, ou seja, que já foi executada, utilizando daquela mesma informação que foi colocada relacionada ao serial begin, ao processamento desse seu código, mas a variável relacionada ao ultrassônico e a análise que você colocou, o comando que você colocou, a condição que você colocou dentro do loop será repetida várias vezes para que você tenha todas essas informações. Bem, e tem como a gente quebrar esse loop? Sim, você pode colocar um comando para quebrar esse loop. Você pode colocar também comandos relacionados ao seu tempo. E o que seriam esses comandos? Nós temos no Arduino o delay. No delay você vai colocar, por exemplo, entre uma função e outra, um exemplo, ok, gente? Uma quantidade de tempo que você quer que o seu código pare. Por exemplo, você está andando em direção a essa árvore, certo? Só que você quer parar para descansar, por exemplo. Você vai parar durante 1 segundo. Você para durante 1 segundo e você vai declarar isso no seu código com essa função delay. Você vai declarar que você quer parar no seu código entre a execução da mesma função e a próxima execução dessa função, certo? A função, por exemplo, é medir distância e você vai ter um delay entre a função medir distância e a repetição desse código, a repetição desse loop, a repetição dessa função medir distância. Ok. Agora, o próximo passo para a gente entender melhor isso é a gente abordar as funções principais, as funções básicas que estão no Arduino. Para isso, a gente vai falar do Digital Write e do Digital Read. Vamos falar do Analog Write e do Analog Read. E vamos falar também do Serial Read e do Serial Print ou Serial Print LN, que eu vou mostrar para vocês qual é a diferença entre um e outro, que é bem pouquinho. Para isso, no final, a gente vai fazer uma aplicação com um sensor que eu escolhi, porque os outros serão abordados mais posteriormente pela equipe que falará dos eletrônicos, dos sensores. E para isso, a gente vai precisar também entender o que são essas entradas e saídas digitais e analógicas, como isso funciona no Arduino e como isso vai funcionar com essas funções, certo? Qual é a diferença, os valores que ele vai passar e como ele vai ler essas informações. Bem, galera, agora nós vamos abordar as funções Digital Write e Digital Read, certo? E para isso a gente precisa relembrar onde estão essas portas digitais no Arduino, certo? Aqui vocês podem ver no slide, eu sinalizei com uma setinha laranja. E para isso a gente também tem que lembrar que existem dois tipos de sinais que esse Arduino vai estar recebendo, ou o sinal analógico ou o sinal digital. No caso dessas funções, ele vai estar recebendo o sinal digital. E o que são essas funções? Bem, traduzindo, logo a gente sabe que write significa escrever e read significa ler, mas é mais um sentido de leitura, de retorno ou de obtenção de dados, informações, enfim, desse sinal digital. E, bem resumidamente, o Digital Write ele vai realizar uma saída de um sinal digital que pode ser 0 ou 1 nesse pino citado, que, como eu expliquei para vocês, vocês vão muito provavelmente colocar esse pino no pin mode lá no setup. Lembra que a gente tem que fazer a pinagem no setup? Não pode esquecer disso, ok? E esse Digital Read, ele vai ler esse pino digital. No caso, o pino citado também nessa função.
O próximo é quase a mesma coisa, só que nós estamos falando de sinal analógico. Ali tá reforçando para vocês o sinal analógico. E temos também as portas. Onde são as portas, certo? As portas, elas estão lá embaixo, você vai declarar lá em cima elas como A0, A1, A2, A3 ou A4. Enfim, isso se reverenciando esse a ser sinal analógico, certo? E é basicamente a mesma coisa, o analog write e o analog read, mas quando nós estivermos aplicando na última aula, fazendo mais exercício, vamos explicar melhor como funciona algumas diferenças relacionadas a processamento e algumas diferenças relacionadas aos valores, certo? Então, a próxima função que a gente vai falar é o serial read, e a gente vai falar também do serial print e vamos citar o serial print LN. Enfim, de onde vem esse serial? Lembra que o Arduino tem uma porta serial, porque todo Arduino ele tem essa porta serial para que seja usada, para que seja realizada essa comunicação entre o Arduino e o computador, ou às vezes e o módulo, enfim, ou outro microcontrolador. Toda vez que você estiver utilizando essas coisas, você vai fazer uma comunicação serial. E para que a gente obtenha isso, a gente precisa, na nossa IDE mesmo, lembra que tem aquele menuzinho ali em cima, a gente vai colocar qual é essa porta. Você vai selecionar sua porta serial. Por exemplo, eu trouxe aqui a porta com 1, certo? E o que acontece? Esse serial read, como nós já sabemos, ele vai estar lendo essa porta. Ou seja, essa informação que foi passada, talvez ele esteja lendo um código no seu computador, ou ele pode estar lendo a informação de um módulo, exemplo. Ele pode estar lendo um módulo Bluetooth, pode estar lendo um módulo GPS, um módulo que passe mensagem, enfim, existem vários módulos e a gente vai aprofundar no final. E, bem, o que acontece? Esse serial print, ele vai estar printando no seu monitor serial. Como vocês podem ver, essa interfacezinha branca que tá aí, ela é o seu monitor serial, que você vai colocar como o último professor já explicou onde colocar. E a diferença entre esse serial print e esse seu serial print LN é que esse LN no final significa line, significa que ele vai pular uma linha. Como assim, Priscila? Bem, quando você for printar esses valores, você iria estar printando 1, 2, 3, 4, um seguido do outro. Só que quando a gente coloca serial print ali, a gente vai pular uma linha para mostrar o primeiro, o segundo, o terceiro. Enfim, é só essa a diferença, mas a função é a mesma, que é printar no seu monitor serial o valor que a sua porta serial, que seu Arduino está lendo. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Eu vou colocar esse código como base nos exercícios, juntamente com o circuito do ultrassônico e o Arduino, certo? E esse código ele é bem básico. Esse include aqui em cima é para que a gente possa chamar uma biblioteca. Essa biblioteca do ultrassônico ela tem que ser instalada, certo? Ela não vem, mas algumas bibliotecas já vêm na sua IDE do Arduino, mas nem todas vêm, e essa você precisa incluí-la, como já diz a palavra, no seu programa. Para isso você digita #include e inclui essa biblioteca, certo? E como vocês podem ver aqui, a gente tem uma separação bem nítida do que é o void setup e do que é o void loop. Esse void setup, a gente está nesse void setup utilizando do serial begin
para que a gente possa colocar a taxa de processamento relacionada ao byte, que nesse caso é 9.600, a velocidade de processamento. Nesse void loop, estamos colocando aquilo que eu falei para vocês, medição de distância. Lembra que eu falei para vocês sobre ele ter ali uma função, ele tem ali o ultrassom.range, ele tá dando esse valor, a gente vai ter essa função loop que estará sempre repetindo esse código. E olha ali esse delay no fundo, no final. Esse delay, ele tá lhe dizendo que ele vai estar passando por 100 milissegundos, ele vai estar parando por 100 milissegundos, ou seja, ele vai continuar repetindo o loop, mas ele vai parar milissegundos toda vez que estiver realizando uma repetição, para retornar ao começo desse loop, que ele vai verificar aqui essa variável distância. Agora vamos falar das variáveis, certo? E algumas perguntas, alguns questionamentos, alguns tópicos são geralmente levados à nossa mente relacionados a variáveis. Primeiro, o que seriam essas variáveis, certo? Depois, quais são esses tipos de variáveis? Só existe um tipo? Como a gente pode usá-las? Existe alguma forma de a gente chamar essas variáveis? Existem formas diferentes? Importa se são números, se são letras, se são valores inteiros, se elas vão passar valores verdadeiros, falsos, enfim. Como nós vamos aplicar essas variáveis também, a gente tem que prestar muita atenção a isso, mas isso eu vou aprofundar mais quando a gente estiver falando tanto dos comandos de repetição na próxima aula, como também quando a gente estiver falando do exemplo da analogia final. Ok, vamos lá. O que são essas variáveis? Essas variáveis, eu gosto de usar um exemplo que eu vi faz muito tempo e eu gosto de fazer essa analogia. Vamos supor que a gente tem uma caixa, certo? Uma caixa cheia de balas, nesse caso cheia de jujubas, que é o nosso exemplo. E essas jujubas, elas têm várias cores, vários sabores. Por exemplo, tem a vermelha, tem a verde, tem a amarela, tem a roxa e tem a laranja. Só que você quer uma específica. Você quer que em meio a todas essas informações que estão dentro da caixa, em meio a todos esses dados que estão dentro da caixa, você obtenha uma jujuba verde. Então, essa sua variável, ela vai ser, na verdade, a sua jujuba verde, que você vai declarar com todas as suas especificações, com sua pinagem, com seu sinal, enfim, com tudo aquilo que ele está passando para o seu Arduino. E para você poder realizar a função de pegar nessa caixa a jujuba verde, você vai especificar, declarar, certo? Qual é essa variável? Como existem formas diferentes de declarar, como você vai ditar ações diferentes, você vai colocar constantes diferentes nesse seu código, então você vai poder definir o que vai acontecer com essa variável. Por exemplo, vamos supor que você tem um motor, e depois a gente vai aprofundar mais no assunto motor, mas o motor, ele pode estar funcionando ou desligado. Nesse caso, ele pode estar ou high ou low, basicamente. E você vai especificar qual é o seu motor. Por exemplo, você pode colocar motor 1, motor 2, certo? E você vai colocar se ele está high ou se ele está low. Quando você colocar high, ele vai estar funcionando. Quando você colocar low, ele não vai estar funcionando, certo? Você também tem o input, o output, que você vai poder especificar se é uma variável de entrada ou uma variável de saída, certo? E você vai ter também o true ou false, que vai depender desses tipos de variáveis também, quais são, mas é basicamente se aquela variável vai estar condicionada verdadeiramente ou falsa, certo? E
a gente precisa observar agora, eu sugiro que vocês copiem essa tabelinha, tirem print dessa tabelinha, ou pelo menos da parte de tipo de dados e do intervalo numérico, que é muito importante, certo? A gente precisa saber quais são essas variáveis. Tá vendo aqui essa palavra-chave, que é esse void? Foi o que eu falei para vocês. O void, ele vai vir para ele executar uma função que não retornará uma informação, certo? Por isso ele não tem esse intervalo numérico, porque ele não vai estar retornando ao Arduino nenhum valor numérico, certo? Dessas variáveis, as mais importantes para vocês saberem são a boolean, que ela vai estar retornando de 0 a 1, ou seja, de falso ou verdadeiro. É importante a gente saber char, para a gente poder lembrar desse intervalo de menos 128 a 127. É bom a gente saber também int, porque a gente utiliza muito, que são essas variáveis nesse intervalo. É bom a gente saber também string, que ela vai trabalhar com essa sequência de caracteres. E array a gente vai falar na última aula, certo? A gente vai aprofundar mais um pouco, vamos falar mais de intervalo, de calibração de sensor, e aí a gente vai falar mais sobre o array, mas gravem esse tipo de variáveis, certo? Vão decorando, porque são muito importantes para você saber também sobre esses intervalos numéricos. É muito importante para você consultar, para você saber quanto o seu sensor está lendo, enfim, a gente vai aprofundar mais depois. E como é que eu uso essas variáveis? Primeiro a gente tem que entender que existem dois tipos de variáveis. Existem as variáveis globais e existem as variáveis locais. As variáveis globais são variáveis que podem ser vistas por todas as funções desse programa no Arduino, ok? Toda variável que ela for colocada nesse seu Arduino dentro de uma função ou nesse void setup ou nesse void loop, ela é uma variável local. Porque, por exemplo, você tem aqui a variável pino na porta 5, certo? Ela ali é a sua variável global, pino. Você tem o pino 2, tem o pino 3, aí como vocês podem ver, nesse escopo local, sendo variáveis locais, certo? E é assim que você vai chamar essas variáveis. Tá vendo ali que você está usando o int? Porque isso tem a ver com as especificações dessa variável, certo? Então, galera, agora a gente vai abordar um pouco a parte do Blink. E o que é esse Blink? O Blink é utilizar a porta 13 do Arduino e é o exercício mais básico que existe. É como se fosse o nosso Olá Mundo, Hello World. No caso, esse Hello World que tem nas outras linguagens, geralmente é printar na tela um Olá Mundo, mas no caso do Arduino é fazer piscar o LED da porta 13. Vamos para o Tinkercad, vamos fazer o circuito, vamos fazer o programa e vamos fazer a simulação.